Eles achavam que eu estaria sempre esperando. A irmã confiável, o plano B, aquela sem vida própria. Ainda me lembro claramente da mensagem. Sem cumprimentos, sem carinho, apenas a voz pichelada da minha irmã. Vamos com a mamãe para a casa do lago para o aniversário dela. Você não pode vir. Não tem lugar. Mas você pode nos fazer um favor e cuidar das crianças. Nós as traremos para você na sexta de manhã. Sem perguntas, sem convite, apenas uma ordem. E naquele momento, percebi uma coisa. Família nem sempre é sobre amor. Às vezes é sobre conveniência. E eu estava confortável por muito tempo. Quando éramos crianças, eu os idolatrava. Minha irmã mais velha, meu irmão mais novo. Eles eram barulhentos, carismáticos, implacáveis. Eu era quieta, a responsável, aquela que limpava a bagunça deles para que a mamãe não percebesse. Aquela que os acobertava quando ficavam fora até tarde ou mentiam para protegê-los. Naquela época, eu achava que era amor, que eles fizessem o mesmo por mim. Mas o amor não deveria parecer servilismo. A primeira rachadura apareceu no Natal passado. Eles organizaram o jantar em família. De alguma forma, eu fui a única a quem não pediram para levar nada. Disseram-me apenas para ser a anfitriã, limpar a casa, cozinhar tudo, pagar as compras e sorrir como se fosse uma honra. Disse a mim mesma que não importava, que eu era da família, que não deveria contar. Mas então a viagem para a casa do lago, a festa de aniversário para a qual não fui convidada, enquanto esperavam que eu tomasse conta de crianças sem remuneração. Foi quando a ilusão finalmente explodiu. Não discuti, não implorei, nem reagi. Eu sabia que era melhor não confrontar diretamente o senso de direito deles. Isso só o alimentou. Não, eu precisava de algo mais limpo, mais fresco. Esperei, em silêncio. E quando eles apareceram na minha porta na sexta-feira de manhã com 2 crianças a tiracolo, malas e copos de Starbucks, eu tinha ido embora. 3 horas antes, eu tinha enfiado uma mochila no porta-malas, trancado meu apartamento e saído da cidade com o celular desligado. Sem avisos, sem explicações, apenas ausência. Quando bateram a porta, quando ficaram no corredor a chorar com os netos da minha mãe, eu não estava lá para os ir buscar. Pela primeira vez, não tive de lidar com a confusão deles. Consigo imaginar a cena. O meu irmão, a praguejar baixinho. A minha irmã, indignada por eu não estar disponível para eles. Os filhos dela, confusos e a puxar as mangas implacavelmente. Claro que teriam tentado ligar-me vezes sem conta. Mas o silêncio vence a raiva. O silêncio aterroriza as pessoas. E durante todo esse tempo, estive 3 horas a norte, de pé na beira de um penhasco com vista para o oceano, a deixar o ar salgado queimar minha cara, a saborear a liberdade pela primeira vez em anos. Sabes, a vingança nem sempre é fogo. Às vezes é gelo. A minha ausência obrigou-os a encarar o que tinham tomado por garantido, a carregar os seus próprios fardos, a lutar e a limpar a confusão que queriam que eu carregasse. Não tive de gritar, não tive de discutir. Minha recusa falou mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Claro, eles tentaram distorcer a situação depois. Você poderia simplesmente ter nos dito que não queria. Não, não funciona assim. Porque se eu tivesse contado a eles, eles teriam discutido, manipulado, me feito sentir culpada. Eles teriam me culpado, como sempre fazem. Mas silêncio, silêncio não era uma arma. Passei o fim de semana fora, caminhando, lendo, dormindo, comendo sozinha em um restaurante sem que ninguém me pedisse nada. E pela primeira vez, não me senti sozinha. Me senti inteira. Quando voltei, meu telefone estava cheio de mensagens e correios de voz, algumas raivosas, algumas desesperadas, algumas carregadas de culpa. Não respondi a nenhuma delas. Isso foi meses atrás. E desde então, eles não me pediram nenhum favor. Não porque mudaram, mas porque finalmente aprenderam. Eu não sou a rede de segurança, a reserva, a serva que espera silenciosamente ser chamada. Perdi esse papel no momento em que fui embora. Então, quando alguém me perguntar por que não fui à casa do lago naquele fim de semana, por que não cuidei das crianças, por que desapareci sem dizer uma palavra, direi apenas isso. Às vezes, o silêncio é a maneira mais barulhenta de dizer não. E esse silêncio foi a vingança mais doce que já experimentei.